Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o romantismo, a era nacional da literatura. O período colonial da literatura brasileira, ele se encerra lá no arcadismo. Na aula de hoje, então, a gente vai falar de 1800 em diante. A gente terminou na última aula com o contexto histórico e também com as características da poesia arcadista. Você pode acessar o card aqui no canal, assistir a aula anterior, que é o fim, é o marco final aí da literatura da era colonial. E agora, no romantismo, a gente inicia de fato a literatura da era nacional, uma literatura muito mais brasileira, mas hoje a gente vai falar principalmente sobre o contexto histórico desse período. E claro, impossível falar desse período de 1700 até 1800, até o final de 1800, sem comentar a respeito da Revolução Francesa, que marcou muito uma longa geração, iniciando lá nos eventos históricos do arcadismo e se encerrando aí no final do romantismo. A gente pode falar dos ideais, por exemplo, de liberdade, igualdade, fraternidade, e uma frase que é muito forte, que é muito marcante, que surgiu nesse período do Jamisier, que é: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Bem forte, bem pesado. Isso marca todo o ideal lá do iluminismo, do século das luzes. A gente vai ter Robespierre também, enfim, Revolução Francesa, queda da Bastilha. Tá tudo aí interligado, não só no arcadismo, mas vai se estender durante todo o romantismo. Para você compreender melhor a Revolução Francesa e conseguir mergulhar nesse imaginário, recomendo o filme A Revolução em Paris, que se passa em 1789. O povo francês se mostra cada vez mais descontente com o rei Luís XVI. Homens e mulheres clamam que o monarca abandone o luxo do palácio de Versalhes para descobrir a miséria pelas ruas de Paris. Junto a eles vão a Assembleia Nacional para fazer pressão em nome de uma revolução. Com as lutas nas ruas e a queda da Bastilha, surgem as condições para o nascimento da República Francesa. É bom a gente lembrar também que a Revolução Francesa, que ocorre no ano de 1789, é o evento que, segundo alguns autores, inaugura a chamada Idade Contemporânea. E tem muito a ver também com o Brasil está começando ali a sua era nacional da literatura. Esses ideais que começaram lá na Europa, claro que eles vão chegar de alguma maneira aqui no Brasil também. Além da Revolução Francesa, nós temos alguns contextos históricos que são imprescindíveis para a gente entender o imaginário e por que os romances românticos foram escritos de tal maneira, e a poesia do romantismo também tem essas características tão específicas, mesmo sendo dividida em três fases. Lembrar que a gente tem a ascensão da burguesia, então a literatura do romantismo ela vai ser feita, ela vai ser produzida a gosto da burguesia, para a própria burguesia, tentando atender esses ideais burgueses. Ela tem como essência essa característica. A gente vai ter em 1808 a chegada da família real no Brasil, um evento que vai mudar completamente a história do nosso país, e a independência do Brasil em 1822. Então a gente está cada vez mais próximo de se tornar, nesse período do romantismo, um Estado-nação realmente livre. E aí a gente vai ter uma literatura que vai servir para construir uma cultura brasileira registrada no papel. É uma cultura muito própria, sem ficar imitando, por exemplo, no arcadismo, como se imitava a cultura da Europa. Agora não, a gente vai produzir um romantismo, teoricamente, entre aspas, que seja mais brasileiro. Ele vai demorar a atingir esse ponto. Até no indianismo ele tem traços ainda europeus, vamos dizer assim, mas a gente fala desses traços indianistas que são copiados, se é que isso é possível, do cavaleiro medieval da Europa, que é uma mistura desses elementos aí, na próxima aula de literatura sobre a primeira geração romântica. Por enquanto, vamos focar no contexto histórico. Outra coisa importante para a gente entender todo o romantismo, as três gerações que a gente vai falar separadamente em cada uma das próximas três aulas de literatura, é quais são os valores desse período, quais são os valores românticos, quais são os valores da burguesia romântica, vamos dizer assim. A gente tem o individualismo, os poetas, os autores, os livros, os personagens estão voltados para dentro de si. Nós temos um novo sentido de vida, mudando aí como é que é a estrutura social, a burguesia sempre em ascensão, a livre iniciativa, a competição, o fim, entre aspas, tá? O início do fim, ou um pouquinho do fim, só porque isso não acabou até hoje, dos privilégios da nobreza. A gente tem alteração nas barreiras entre as classes sociais, mas muito, muito leve. Até hoje ela é muito leve, muito leve. E, claro, um novo público leitor, que, na verdade, esse novo público leitor que aumentou é a burguesia. Então, tudo, como eu disse, é escrito para essa burguesia. É bom entender esses ideais românticos, esses valores românticos, que é quase como entender os valores burgueses, para a gente entrar na análise da poesia, da leitura, enfim, de toda a história, de todos os personagens clássicos aí do nosso romantismo brasileiro. Outras influências externas que são muito, muito importantes são o mito do bom selvagem, do Rousseau, lá da Revolução Francesa também, o movimento Sturm und Drang, da Tempestade e Ímpeto, e principalmente para a segunda geração
sobretudo, os sofrimentos do jovem Werther do Goethe. Esses três elementos vão influenciar muito o romantismo brasileiro. O mito do bom selvagem tem sua origem na obra do filósofo franco-suíço Rousseau e consiste na tese de que o ser humano era puro e inocente em seu estado natural. Isso faz muita parte do romantismo, principalmente o romantismo indianista brasileiro, sendo a sociedade responsável por incutir nele valores e hábitos que o conduziram ao conflito e aos problemas que, na visão do Rousseau, marcavam a sociedade. Isso, de alguma forma, tem raízes lá no arcadismo também, tá? Storm and Drang foi um movimento surgido por volta de 1750 e vai chegar com influências no Brasil aí e prendeu-se à literatura. Esse movimento foi sem precedentes e recebeu esse nome por causa da peça de Kingler chamada Tempestade e Ímpeto. O movimento se opunha ao iluminismo que era vigente na Europa no século XIX. O iluminismo colocava a razão acima de tudo e esse é um dos propósitos totalmente recusados no romantismo. Tudo se passa pela emoção e não pela razão. A Tempestade e Ímpeto colocou a vida como um valor supremo e recusou todas as normas que pudessem limitar o desenvolvimento humano, intimista e introspectivo. Já os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, marca histórias de amor vivida por um jovem e seu sofrimento. Obra escrita em 1774, que desde então tornou-se referência da literatura mundial. Poucos livros tiveram a repercussão imediata que esse clássico conseguiu, certamente pela forma pungente, desabrida e catártica que o protagonista evoca no título Werther. Figura da mais alta aristocracia germânica, destrincha o seu amor, na verdade, algo mais próximo à obsessão. Então a gente tem aí o surgimento do morrer por amor, esse amor que acaba com a própria vida. A gente pode comentar no romantismo também as suas características gerais. Ou seja, o que tem mais ou menos em todas as fases, ou pelo menos ao longo do romantismo inteiro, nos romances românticos, na poesia, na pintura, no imaginário romântico. Mais ou menos todas as fases vão ter isso aqui, ó. Individualismo, todas elas têm isso. Subjetividade, todas também têm. Sentimentalismo. Culto à natureza, que ficam mais marcantes aí na primeira geração e vai ser retomado na terceira, mas com outros objetivos. Mas lá na frente a gente fala disso. Formas de evasão, escapismo. Idealização, muita idealização. Idealização do país, idealização da mulher, idealização do amor e idealização da morte. Tudo isso vai acontecer aí. Liberdade artística, de certa maneira. A gente tem uma cultura nova se entrando em ascensão. Temos também a arte de alienação, que são esses romances românticos voltados para a burguesia, que são destoados da realidade que o país vive. No indianismo, isso é muito, muito marcante. Claro, religiosidade, mesmo para os romances românticos indígenas ou indianistas. Mesmo para o índio, que é um protagonista que teria uma cultura que não é cristã, ele é um índio convertido, por exemplo, que acontece com o Guarani. O índio lá, o Peri, ele se converte ao cristianismo devido ao seu amor ali platônico, impossível, quase irrealizável pela Ceci, que é uma luso brasileira. Para você que gosta de leitura, recomendo algumas obras do romantismo. A primeira é Iracema, de José de Alencar, que vai ter um romance indígena aí, vai te mostrar todo o imaginário, amores impossíveis, idealização, culto à natureza e muito, muito descritivismo dessa natureza, dessas paisagens naturais. Na mesma linha também de José de Alencar, recomendo o Guarani. Estava comentando ele agora há pouco na aula. Um livro muito bacana que mostra também um amor platônico, um amor impossível, um Brasil aí que vai tentar tornar o índio herói, que é a característica marcante da primeira geração do romantismo, vai se pautar no índio como os valores morais da nossa sociedade, assim como a Europa fez no romantismo europeu, baseando-se no cavaleiro medieval. A gente vai fazer isso com o índio aqui no Brasil, já que a gente não teve Idade Média no Brasil. Então o índio torna-se o herói. Isso fica muito claro em O Guarani, de José de Alencar também. A terceira obra e última do José de Alencar que eu recomendo é Senhora, para você entender como era a relação entre amor, dinheiro, os bailes, enfim, toda a burguesia, toda a sociedade burguesa aqui no Brasil. Para você começar já a se enveredar na segunda geração do romantismo, recomendo Noite na Taverna, de Álvaro de Azevedo. Não é um livro de poesia, mas de contos. É um livro bem pesado, bem macabro, que marca esse intenso sofrimento, lá com origens lá no Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. Isso é exteriorizado aqui pelo jovem também, Álvaro de Azevedo, que morreu, se não me falha a memória, aos 22 anos. São contos bem pesados, bem macabros, que tem aí como o morrer por amor, as paixões, a bebida, a boemia. É bem interessante ler esse livro, vale muito a pena, é uma leitura relativamente leve em termos de extensão, mas muito densa em termos de elementos sombrios.
Já que você pretende se enveredar em Noite da Taverna, primeiro faça a leitura do livro e depois assista ao curta-metragem Noite na Taverna, de mesmo nome, da TV Zaire. Ele está disponível no YouTube. É muito bom poder comparar como é que eles fizeram a releitura do livro através desse curta-metragem. Excelente produção. Claro, tem muitas outras obras do romantismo, poesias, literatura, enfim, uma porção de coisas, filmes, enfim, documentários, romances que estão relacionados a esse período, mas a gente vai deixar para sugerir isso nas próximas aulas, já que a gente vai falar da primeira, da segunda e da terceira geração em separado. E é claro, se você vai baixar o material na descrição do vídeo, gostou dessa aula, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda, e é claro, como sempre, bons estudos. Até mais.